O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa garota pedindo ajuda, mas a garota diz que não está com sua bolsa. Nate então começa a falar sobre como sua vida está difícil. Ele fala que não come há alguns dias e está com muita fome. Então a mulher se oferece para comprar uma pizza para o rapaz. Ele aceita e agradece à moça. Mas antes dela ir, Nate continua contando sua história. Ele fala que quando se divorciou da sua esposa, ela pegou a maior parte dos seus bens e deixou ele sem nada. Ele diz que eles ficaram muitos anos casados e que eram muito felizes, mas que após alguns anos tinha muitas brigas e eles resolveram se separar. E ele acabou ficando na pior e ficou na rua. Ele também diz que está muito difícil arrumar um emprego, então ele acaba tendo que pedir ajuda para as pessoas na rua. A garota fica com pena de Nate, mas fala que no momento só poderia ajudá-lo com uma pizza, pois ela estava sem sua bolsa. Nate então conversa com a garota por mais alguns minutos. Em seguida, chega um funcionário do Nate disfarçado com uma Ferrari. Ele começa a dar em cima da mulher e também começa a zoar Nate, falando que suas roupas estão feias e fala que ele está muito sujo e fedido. Então o funcionário de Nate continua dando em cima da garota, chamando ela para comer em um restaurante chique e deixar a Nate ali. Mas a garota defende o Nate e recusa a oferta. Então o funcionário de Nate vai embora. Nate e a mulher voltam a conversar e ela decide ir comprar a pizza para Nate. Então Nate pega a pizza e começa a chorar e desabafar com a mulher. A garota acolhe Nate e começa a motivar o rapaz. Nate agradece as belas palavras da mulher e pergunta por que ela foi tão legal e gentil com ele. Ela diz que gosta de ajudar outras pessoas e sempre ajuda moradores de rua quando ela pode. Nate então elogia a garota e conversa com ela mais um pouco e ele pergunta de onde ela veio. A garota responde dizendo que nasceu em uma cidade do interior e que mudou para aquela cidade há poucos anos. Então Nate se levanta e explica para ela que aquela Ferrari é dele e que tudo era uma pegadinha e aquele era seu funcionário e que só estavam testando para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no seu teste e ele elogia a garota. Ela fica meio confusa, sem entender, mas logo entende tudo e Nate agradece ela e depois eles vão embora. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Naya elogia a garota, dizendo que ela é muito bonita e tenta perguntar várias vezes o seu nome, mas a mulher o ignora completamente e continua andando sem dar nenhuma atenção para o rapaz. Então o YouTube, sem sucesso, ao tentar conversar com a garota, dá meia volta e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. Quando a garota percebe que o rapaz está de nave, ela fica surpresa e volta rapidinho para conversar com Naya. Ela pergunta se aquele carro é dele e Naya confirma que sim. Então o rapaz pergunta qual o nome dela e ela diz seu nome e fala que é Lana. Então eles se apresentam um para o outro e começa um papo descontraído. Em seguida, o YouTube pergunta o porquê dela ter sido rude e ter ignorado ele na calçada. Ela então tenta se explicar, dizendo que só estava acontecendo muita coisa na vida dela e ela estava bem abalada um pouco. O rapaz então desce do carro para conversar com a mulher. Logo em seguida, o YouTube elogia a garota dizendo que o corpo dela é muito bonito.
Nae pergunta para a mulher para onde ela estava indo. Ela diz que estava indo a um restaurante com alguns amigos e chama Nae para ir com ela. Nae então aceita o convite dela e fala para ela entrar no carro. Após eles entrarem no carro, o YouTube começa a perguntar sobre a garota e ele pergunta onde ela nasceu. Ela diz ter nascido em Houston e mudou para a cidade quando era bem pequena. O YouTuber então fala que mudou para a cidade há pouco tempo e estava andando pelo bairro tentando encontrar novos amigos. A garota se oferece para ser amiga de Nae, mas logo em seguida o rapaz volta a questioná-la, dizendo sobre como ela foi rude com ele. E a garota novamente se desculpa com ele. O YouTuber Nae então muda de assunto e pergunta onde ela trabalha. A garota diz a Nae que trabalha fazendo unhas e que no seu tempo livre gosta de dar umas voltas. O rapaz pergunta para a mulher qual tipo de homem que ela gosta. E a garota então diz que gosta de caras que têm dinheiro e carros de luxo. Então eles voltam a conversar sobre outros assuntos. Logo em seguida, o rapaz elogia mais uma vez a garota, falando que ela é muito linda. Então o rapaz explica sua situação para a garota e fala que estava procurando uma amiga, pois estava se sentindo muito sozinho, mas que ela se demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A garota começa a xingar o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acabou sendo rejeitada pelo Nae e acabou ficando na chuva. O vídeo começa com Nate abordando essas duas mulheres. Ele aborda perguntando se elas estão bem e para onde elas vão. Uma das mulheres responde que está indo trabalhar e depois de Nate perguntar onde ela trabalha, a garota de roupa verde fala que isso não é da conta dele. Então o YouTube fala que ela não precisava ser tão rude com ele, que ele só está tentando fazer novas amizades. Então Nate pega na mão delas e se apresenta para elas. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, mas a garota de verde, sendo muito ousada, fala que não passa telefone para qualquer tipinho que chega assim nela e fala que ela está muito bem sozinha. Então Nate fala que ela poderia estar bem melhor. A garota diz a ele se ele não sabe aceitar um não como resposta, mas o caçador, muito experiente, fala para ela o seguinte: ele fala que normalmente ele aceita sim, mas se ele aceitasse o não dela agora, ele ia se arrepender porque ela é linda demais. Em seguida, elas falam que tem namorado e pede para ele não insistir e fala que não vai passar o telefone. Então, Nate se despede, deseja a elas um bom dia, dá a volta no seu Corvette e abre a porta da máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando elas veem que o Corvette é dele, olha como é que elas voltam rápido e vão até ele perguntando se o carro é dele. Nate fala que tem as chaves e está dentro do carro. A garota de verde fala que não sabia que ele tinha um carro desses. Então, ela fala que ele pode levá-las para dar uma volta e beber um drink e pode pegar o número delas. Então, Nate pergunta se o namorado delas não vai se importar delas saírem com ele. Elas o respondem que ele não precisa ficar sabendo, que vai ser um segredo deles. Nate fala que está indo agora para sua cobertura e convida elas para irem com ele se divertirem, porque lá tem muita bebida. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite mesmo tendo namorado e entram no Corvette. Já dentro do carro, Nate descobre que elas são gêmeas e que a garota de preto gosta do namorado dela, mas que ela está dando uma pausa de uma semana. Então, Nate fala que se elas forem para sua cobertura e se realmente ele gostar delas, que ele irá querer namorar com as duas. Então a garota de roupa verde pergunta se ele daria conta de bancar as duas e dar carinho para elas.
Nate responde que ele iria fazer o que for preciso para ter as duas do lado dele, porque ele nunca namorou gêmeas. Então, depois delas concordarem em serem namoradas do Nate e aceitarem irem para sua cobertura, Nate começa a questionar por que elas foram tão rudes com ele, e a garota de preto fala que no início ele demonstrou que não tinha dinheiro para ter a atenção delas. Então, o YouTube pergunta se ele não tivesse carro e dinheiro, se elas não iriam estar conversando com ele agora. As duas falam que não, que sem chance alguma, e que já namoraram homens pobres e que não fazem mais isso. Mas nessa hora, Nate fala que é melhor elas saírem do carro porque ele não leva interesseiras para sua casa, e fala para elas voltarem a fazer o que estavam indo fazer. A garota de preto fala que eles estavam se dando muito bem e pergunta se ele não quer mais namorar elas e se ele não vai levá-las para sua casa. Nate fala que não e pede para elas descerem do carro. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo, e ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como uma amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do YouTuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do YouTuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Naya fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura.
Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste.